Queria que a igreja nesse momento deixasse a escritura aberta aí no Evangelho de João, no capítulo 5. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5. Jadson trouxe uma palavra introdutória aqui. Desculpa, no capítulo 11. Perdão, amados. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. Jadson trouxe aqui uma palavra introdutória. E hoje, nos conclamando a nós colocarmos o nosso coração, a nossa mente, nós colocarmos o nosso ser no Senhor. E hoje nós vamos passear um pouco pela soberania de Deus, manifesta no ministério de Jesus Cristo. Mas antes, eu queria falar acerca de um personagem. Você pode ficar sentado. Este personagem, ele nos é apresentado como sendo um dos grandes propagadores da perseguição que levou Jesus ao Calvário. Este personagem, no ano em que Jesus foi crucificado, este personagem que é dito na Bíblia, esse personagem histórico, ele tinha sido sorteado para ser o sumo sacerdote naquele ano. O nome deste personagem é Caifás, e eu creio que ele ficou, a sua fama, ela é um registro de uma mácula, porque ele era fariseu e ele se posiciona politicamente contra Jesus Cristo. Aqui em João, no capítulo 11, nós estamos diante já nós estamos já às vésperas da crucificação de Cristo. Nós estamos nos dias que antecedem a crucificação de Cristo. Alguns meses antes, no final, no mês de dezembro, aqui nós estamos nos aproximando da Páscoa, mas no mês de dezembro se aproximava o dia da dedicação, que hoje é conhecido como Hanukkah, que é chamada de a festa das luzes, onde os israelitas eles vão acendendo as velas para cada dia, que era uma forma de você festejar a vitória que o povo do judeu ele teve ali, como está descrito no livro dos Macabeus. E Jesus, quando ele se prepara para ir para a festa da dedicação, o ministério de Cristo, ele ainda era pouco compreendido, e ele era, na verdade, nada compreendido nem mesmo pelos seus irmãos de sangue. Para ter uma ideia, a família de Jesus, tirando Maria e seu pai que havia falecido, que seu pai ele entendia acerca disso, José, ele foi entendedor do que aquilo significava, mas tirando Maria, os seus irmãos, os irmãos consanguíneos de Jesus, eles não conseguiam compreender o significado daquele ministério. E quando se aproxima aquele final de ano, era o último final de ano, que Jesus era o último, nos nossos dias de dezembro, que Jesus ele iria viver, ainda no seu ministério terreno. Os seus irmãos viram para ele e tomados de uma incompreensão e ao mesmo tempo de uma inveja plena acerca do que era o ministério de Jesus, eles viram para ele e dizem o seguinte: por que você não vai lá logo e realiza esses feitos que você tem realizado? Por que você não vai lá diante lá dos judeus
e começa a manifestar todos esses feitos grandiosos. Você que cura cego, você que faz isso, você que faz aquilo, por que você não se manifesta logo diante deles? Para você mostrar, uai, você não está querendo fama. Eles colocam qualquer um que queira ser famoso, e você chega e diz para todo mundo que você é o eu sou, que você é o Filho de Deus, que você é o Cristo, que você é o Messias prometido desde Moisés. Então chega lá e joga logo no ventilador, faz um milagre na frente deles, se apresenta em toda a glória. Note que o argumento dos irmãos consanguíneos de Jesus se parece muito com o argumento de Satanás quando coloca Jesus no pináculo do templo e diz: lança-te daqui. São argumentos análogos. E Jesus, no capítulo 7, mas precisamente no verso 32, quando ele fala, ele já estando lá em Jerusalém, e quando ele é inquirido pelos fariseus e pelos judeus, sobre quem ele é, e ele está ensinando abertamente, ele em público, ele fala sobre quem ele é, e ele diz sobre o seu ministério, ele chega a dizer: eu quero explicar uma coisa para vocês, e no verso 32, ele vai dizer o seguinte, eu gosto muito do verso 32, na tradução da Almeida Revista Atualizada, da tradução da Ara, porque ele vai dizer da seguinte forma: eu, não que de mim mesmo, eu quisesse ser enviado. Olha o que ele está dizendo. Não que de mim mesmo eu quisesse vir. Não existia essa vontade de me glorificar a mim, mas houve um propósito no Pai anterior, e que diante deste propósito, por amor ao Pai, por amor a este propósito, eu venho, e tal como eu amo o Pai, e o Pai os ama, eu também os amo com o mesmo amor. Jesus, ele não vem por vontade própria, e por isso que ele fala que ele vem para cumprir a vontade do Pai, com todas as implicações e as consequências daquela vontade, que significava ele receber a totalidade da ira de Deus, e ele receber a experimentação do inferno completo sobre si. Não que ele quisesse isso. Não era a vontade pessoal dele mesmo, de que ele fizesse milagres, de que ele operasse isso, de que ele viesse e de que ele fosse padecer. Os seus irmãos, para se ter uma ideia, não compreendiam isso. E Caifás, ele começa a observar, porque Jesus, ele faz milagres no sábado. E Jesus, ele ainda, a forma que Jesus, depois que ele é interpelado, quando ele é questionado sobre tudo que ele vem fazendo, Jesus ainda diz o seguinte: vem cá. A circuncisão, quando dá os 8 dias que o menino tem de vida, a circuncisão, se ela acontecer no sábado, vocês não circuncisam? Vocês não circuncisam no sábado? Imagine efetivar, anunciar as boas obras a partir do bem, a partir da cura e dos milagres. E aqueles feitos nunca se tinham visto antes. E agora aqui no capítulo 11, de modo profético, Jesus está falando acerca do que viria ao mundo, o que iria acontecer nos próximos dias. E é por isso que a morte de Lázaro, na providência divina, ela cai no tempo certo, na semana em que Jesus seria levado ao vitupério. É justamente naqueles dias em que Lázaro vem a morrer. É antecedendo, alguns dias antes.
E Jesus agora ele vai até Betânia, que fica já nas proximidades de Jerusalém. E em Betânia, naquele vilarejo, ele vai até Lázaro, mas antes ele diz acerca de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. E ele vai até Lázaro e determina: vem para fora. E Lázaro está vivo. De sorte que a ressurreição de Lázaro agora gera um turbilhão. Porque é uma questão factual. Lázaro morre, é sepultado, e no momento que Jesus pede para tirar a pedra, ele já está podre. O estado de decomposição dele já está em um certo avanço. No quarto dia de decomposição, a pessoa ela vai se inchando, e os olhos, tudo vai inchando, e existe a chamada circulação póstuma, porque tudo vai se inchando, as bactérias vão tomando conta de tudo daquela pessoa, e agora ela começa a soltar gases por todos os seus orifícios. Era fétido, e o homem fétido, ele é convidado para ressuscitar. Isso era um prenúncio de quem nós somos em Cristo, antes de Cristo. Pois nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, inchados, soltando os gases o som que sai da nossa boca é um som fétido. O som produzido por nossas mentes e pelo nosso ser é a podridão. Caifás era um homem morto em suas ofensas e pecados. E ele começa a agitar politicamente, principalmente quando ele fica sabendo, quando a notícia se propaga, que Jesus, ele determina que um homem morto volte a viver. Eles olham: gente, isso nunca aconteceu. Então a gente tem que controlar este homem de alguma forma. E nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos matar a Lázaro. E começa uma conspiração pela morte de Lázaro. O cara mal ressuscitou. Eles começam a conspirar para matá-lo. Porque eles precisavam apagar aquele testemunho. Eles precisavam incinerar com aquela prova. As outras provas já estavam evidentes. Até mesmo aquele cego para o qual Jesus, ele cospe ao chão, faz um pouco de lodo, coloca nos seus olhos, e era um homem de mais de 40 anos que era cego. Aquele homem, quando a sua família é chamado pelos sacerdotes, e eles já haviam determinado que qualquer um que propagasse o que Jesus estava falando ia também ser vítima de perseguição, os pais daquele homem abandonam o estar maravilhados com aquela cura e pergunta para ele é adulto, ele que se vira pelo que ele fala. Para vocês verem o patamar de medo que estava inundada, para vocês entenderem qual era o clima daquele local, daquele ambiente. E então Caifás, ele politicamente, ele faz uma declaração. E a declaração que Caifás faz, a declaração feita por Caifás, conforme o próprio apóstolo João, ele interpreta. Ele diz o seguinte, que aquela declaração de perseguição é, na verdade, uma profecia. E hoje eu quero falar sobre a profecia de Caifás. No verso 51, no verso 49 de João capítulo 11, está escrito assim: Caifás, porém, um dentre eles,
sumo sacerdote naquele ano advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, e nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Na boca de um homem que estava com um intento de inveja e persecutório, de perseguição contra o autor da vida, naquela boca podre, naquela boca morta, ainda assim o Espírito de Deus se permitiu falar. E ele disse: é necessário que um homem morra pelo povo, e que morra por toda a nação. Pelo que João declara, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. O que eu quero dizer para você hoje é que tudo que acontece, eu quero te relembrar, na verdade, é que tudo que acontece está guardado de modo absoluto na soberania de Deus. A injustiça do injusto, a maldade do perverso, a iniquidade do juiz corrupto, a soberba dos arrogantes, a psicopatia dos impiedosos, tudo isso está sob o controle absoluto de Deus. Jesus Cristo, lógico, entendia isso de modo pleno, o que para nós é extremamente difícil. Porque Jesus, ele era capaz de submeter todas as suas pulsões, toda a sua vontade, ele era capaz de submeter à vontade de Deus. Como eu disse antes, ele mesmo declarou que não era de si mesmo, não porque ele quisesse de si mesmo ser enviado, mas ele foi enviado por vontade de Deus e submetido à vontade de Deus, ainda que isso iria significar a sua morte, a dor, a experimentação de toda a ira de Deus sobre ele, ainda que isso iria significar tudo isso, ele estaria disposto a se submeter por completo. Os maus, a nossa rebeldia pessoal, os nossos atos de rebeldia pessoal, eles se tornam perigosos para nós. Porque muitas das vezes nós vamos adentrando ao ambiente com a mente totalmente cauterizada, sem nem mais perceber que é a nossa perversidade, que quando nós damos atenção aos nossos quereres, aos nossos caprichos, às nossas vontades, ao nosso desejo de controlar tudo e todos, ao nosso desejo de atender ao nosso tesão pessoal. Quando nós estamos em cima disso, a gente não percebe que muitas das vezes com a nossa mente cauterizada, nós estamos sendo utilizados por Deus na nossa perversidade, em benefício daqueles que amam a Deus. E aqui é algo para que a gente venha a temer e tremer. Porque Judas Iscariotes, outro nome, eu nunca vi uma criança com o nome de Caifás ou uma criança com o nome de Judas.
Eu quero ver quem tem coragem. Ai, nasceu meu filho, ai, eu vou pôr o nome de Judas. Cara, esses nomes ficaram tão queimados, é igual Hitler, né? No futuro, provavelmente, Alexandre de Moraes vai estar bem queimado também. Mas eu nunca vi esses nomes, eles sendo colocados em crianças. O que eu estou querendo te dizer? Que Judas, ele foi escolhido por Jesus. E ele foi escolhido por Deus para o propósito da perdição. Ele foi escolhido para o propósito da própria rebeldia. Ele era um homem que furtava da bolsa, que ainda se coloca contrário a Maria, quando ela vai ungir os pés de Jesus com bálsamo. Mas ele era corrupto, ele era perverso, e Jesus declara sobre ele. Isso é um ponto que nós precisamos entender. No capítulo 6 de João, Jesus vai dizer que Judas é um diabo. Caifás era um daqueles homens contra os quais Jesus já tinha dito anteriormente. Daqueles homens que haviam blasfemado contra o Espírito Santo. Que haviam cometido aquele pecado para o qual não tem volta. Porque a mente já se cauterizou a tal ponto. A pessoa já está tão ensimesmada. Ela está tão perdida na sua sanha de atender os seus quereres, a sua vontade. Ele quer que se cumpra a sua vontade, assim na terra como no céu. Ainda que a sua vontade signifique destruir todos que estão à volta dele. Judas segue o mesmo caminho. E acerca de homens assim, Jesus Cristo ainda declarou: vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Porque o que está repousando, habitando o coração de vocês, é a pura mentira. E o pior da mentira é quando ela fica tão arraigada ao nosso ser. Fica tão arraigada ao nosso ser, que a gente começa a viver debaixo do auto-engano. E a gente já não é capaz de caminhar segundo o conselho do Senhor. Pelo contrário, a gente acaba se detendo no caminho dos pecadores. A gente acaba se assentando à roda dos escarnecedores. A gente acaba ficando ali debaixo do conselho dos ímpios. E do pior ímpio que se pode imaginar, que é a impiedade que habita o nosso coração, porque o coração, ele é enganoso e perverso, conforme está lá em Jeremias, no capítulo 17. E quando a gente se submete ao conselho do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos desejos e de tudo isso, e a nossa mente vai se cauterizando, a nossa mente vai ficando, nós vamos ficando amargurados, carrancudos, nós vamos ficando tudo isso. E aqui é o grande perigo, porque a gente está a um passo para se tornar Caifás e ainda levar uma multidão tentando justificar e dizer legítima a nossa causa. E nós erguemos as nossas vozes, e nessa legitimação da nossa causa, nós ainda somos capazes de dizer, e de falar, e de professar, e de profetizar. Mas essa profecia se torna um testemunho contra nós mesmos. Jesus Cristo, quando eu não entendia bem o Evangelho,
Eu tive muita dificuldade, porque eu olhava para Jesus falando de si mesmo. E quando ele diz, eu sou. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira. Quando ele diz, ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma declaração dessa soa ou não soa arrogante quando você ainda não compreende? Soa ou não soa? Imagina só. Dizer acerca de si mesmo. Quando Filipe declara, mas Senhor, então ensina-nos qual é o caminho para ir para o Pai. Aí ele vira e fala, eu sou. Será que vocês ainda não entenderam? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E enquanto o Espírito Santo, porque muitas vezes que eu li este texto quando eu era muito mais novo, mas muito mais novo mesmo, eu olhava e falava, gente do céu, eu ficava até com medo de abrir minha boca, porque eu falava, isso parece tão arrogante. Mas quando você entende que Jesus está submetendo a sua vontade em absoluto ao Pai, mas ele sabia que era a vontade do Pai, que ele fosse glorificado, e enquanto ele era glorificado, o Pai também era glorificado, e ele sabia que submisso à vontade do Pai, de fato, ele se tornaria o único caminho para a redenção de uma humanidade que estava desfigurada, que tinha o seu rosto totalmente deformado, que tinha os seus olhos arrancados, e era uma humanidade incapaz de ver a luz resplandecente do Evangelho, ou incapaz de conseguir encontrar salvação em qualquer lugar. Tanto que nós vemos os filósofos, principalmente na Grécia, que a Grécia ela vai alcançando por meio da meditação, por meio da consciência e por meio da busca do conhecimento, ainda que ela aponta para uma metafísica, para algo que está fora deste padrão natural, mas eles vão buscando algum tipo de iluminação, e nós vemos que mesmo os gregos, quando eles começam a caminhar para um tipo de iluminação que se parece muito com o que a fé cristã se propaga, ainda assim eles se veem perdidos, porque o estoicismo, ele se parece muito com as ações da fé cristã. O estoicismo, ele prega a abnegação, ele prega contra a vitimização. O estoicismo, ele diz que você tem que buscar os valores e as virtudes superiores. O estoicismo aponta para todas estas coisas, mas há algo que falta no estoicismo, porque a única forma de você conseguir trilhar isso de modo perfeito é por meio de Jesus. É por meio da submissão completa e da rendição completa a Cristo. Do contrário, nós seremos boca profética para o nosso próprio juízo. O Senhor nos chama para que nós sejamos a boca profética dessa geração. Mas a boca profética que no amor conclama ao arrependimento. E vocês vão notar o seguinte, que as pessoas que estão aí fora, elas terão uma dificuldade enorme, principalmente nos nossos dias, uma dificuldade enorme de se arrepender. Porque os nossos dias são os dias da certeza, da convicção. São os dias em que as pessoas, elas precisam atender, elas estão convictas que é atender aos seus próprios desejos, que é atender à sua própria consciência, que isso lhes é
suficiente. Eu fico me recordando aqui de Estevão. No capítulo 6, na parte final do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a Escritura nos conta que Estevão, que era um homem poderoso em palavra, que as pessoas tentavam dissuadi-lo, tentavam de toda forma interpelá-lo, tentavam contestar o que ele falava, mas a Escritura diz que Estevão era poderoso nas respostas. E então eles pegam ele e levam até o templo. E é impressionante que ele é colocado no meio de uma galera que eles são chamados de a sinagoga dos libertos. A sinagoga dos libertos está entre aqueles que decidiram pelo apedrejamento de Estevão. A sinagoga dos libertos está aí, diante de nós. A sinagoga dos libertos odeia quando a mensagem é de fato do Evangelho. A sinagoga dos libertos não consegue aceitar uma mensagem que não venha para massagear o ego. Ela não consegue aceitar uma mensagem de arrependimento. Estevão é levado a julgamento. E eles, para dizer que o julgamento foi conforme o due process of law, conforme o devido processo legal, eles dão a palavra para ele se defender. Estevão começa de Abraão até os profetas que apontaram para Jesus. E no final ele diz o seguinte: este que desde Abraão, Moisés e até os profetas todos apontaram para ele, foi a este que vocês crucificaram. E é necessário que vocês se arrependam. Aquilo é um escândalo para a sinagoga dos libertos. É um escândalo para os sirineus e para os judeus helênicos. É um escândalo para os religiosos que apregoam algo que apenas alimenta o seu ego. É um escândalo para os incrédulos, é um escândalo para aqueles que estão já com seu coração endurecido e não são capazes de sair da sua razão e se arrepender diante de Jesus, com o coração contrito e quebrantado. Enquanto ele estava na sinagoga dos libertos, e eles os acusavam, e eles levantavam falsas testemunhas daqui e dali, a Escritura testifica que quando eles olham para o rosto dele, eles veem o rosto de um anjo. Porque a glória de Deus já se manifestava naquele rosto. A imagem de Deus já era manifesta no rosto de Estevão. Vocês já imaginaram que glória é essa? Diante dos seus acusadores, o teu rosto resplandecer como a face de um anjo. E a palavra profética de Estevão, ela rasga, ela fere, ela incomoda, e ela vem como fogo consumidor
um juízo que parece o inferno adentrando e queimando os corações, de modo que a multidão passa a ranger os dentes de ódio, tal como no inferno haverá choro e ranger de dentes. Essa multidão range os dentes diante da palavra profética que denuncia o pecado daquela geração. A maioria das pessoas aí não querem esta palavra profética, querem apenas uma palavra de empatia, para que eles possam pecar à vontade, para que eles possam viver a sua vida pecaminosa de modo regalado, para que eles possam viver impiedosa e regaladamente, como se não houvesse um juízo vindouro, um juízo que se avizinha a eles. Mas existem aqueles que são chamados como Estevão, que precisam manifestar a glória de Deus nas suas faces e o juízo de Deus nas suas bocas, para que o arrependimento aconteça. E quando Estevão é colocado para ser apedrejado, o ódio da multidão o mataria. Ele olha para os céus e diz: eis que vejo os céus abertos. E Jesus Cristo já pronto a recebê-lo. E ele olha para os seus detratores e diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A face de Cristo se manifesta no rosto daquele homem. De um lado nós temos a profecia daquele que está morto e vai continuar existindo, que ele existe na morte. A morte existe nele, melhor dizendo. Aquele que a morte existe nele, que é Caifás. E que no futuro ele irá existir na morte. E do outro lado nós temos a face daquele que ele vai ser morto, mas que a vida já existe nele e que ele existirá eternamente na vida. E quando você entende isso, e você entende que os teus atos, eles assumem um poder profético, seja contra ou a favor de você, você entende o porquê Paulo escreveu: Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele irá colher. Caifás alcançou o que ele queria. Ele matou Jesus. Mas de repente acontece o que ele odiaria, porque a morte não pôde contê-lo. Aquele sinal profético que diz: vem para fora, agora foi ouvido do próprio Pai. Porque a Escritura diz que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo. Filho amado, em quem eu me comprazo, vem para junto de mim. Sobre nós está essa responsabilidade. Eu conversava com o pastor Divino e eu falava que a nossa congregação, nós estávamos numa reunião, na verdade, acho que estávamos, agora na quinta-feira, estávamos o pastor Elcio, pastor Lerlane, pastor Divino, pastora Divina,
e a minha esposa, estávamos todos lá em casa e a gente conversando, lanchando e trocando ideia. Aquele papo entre pastores. E eu dizia o seguinte, que a nossa congregação, ela recebeu bem o vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebeu bem esse convite. Esse convite acontece ali em Mateus 11, quase na metade do livro, do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Mas depois do vinde, a igreja precisa se desenvolver, evoluir para o ide. Está lá em Mateus 28, versos 19 e 20. A necessidade que a igreja agora, ela saia. A necessidade que a igreja agora exerça essa voz profética. Não como a voz daquele que está morto, mas como a voz de pessoas que foram vivificadas. Porque essa vida que transborda em nós precisa ser propagada. E a gente ainda conversava com os pastores, e eu notava o seguinte, que existe algo em comum em todos nós lá. Eu virava assim e falava, pastor Divino, pastor Elcio, pastora Divina, Lucinha, não sei se vocês sentem o que eu sinto, mas parece que está pulsando, está queimando aqui dentro o tempo todo, uma vontade de as coisas acontecerem, de esse evangelho ser propagado, de tudo. Parece que nós não somos visitados em nenhum momento por desânimo, e isso eu garanto para vocês. Ou quando o desânimo ele passa, é como uma leve brisa, porque existe um vento dentro de nós, quase que um som de um vento impetuoso que nos faz pulsar o tempo todo. Igreja, eu ainda virava para eles e falava como eu queria, como nós queríamos, e aí todo mundo foi falando como a gente queria que isso alcançasse o coração da igreja e que fizesse pulsar. Ó igreja, eu sei que o Senhor há de resplandecer nos seus rostos a face como de anjos. E a palavra anjo significa justamente isso, mensageiros. A palavra evangelho, ela tem também, dentre a sua formação, a palavra anjo. Anjo está dentro de evangelho, que significa aquele que propaga a boa mensagem, as boas obras. Que esta face resplandeça em nós. Nós temos apenas 2 tipos de anjos. E todo ser humano, eu queria que você dissesse assim, eu serei um ou outro tipo de anjo. E não dá para correr dessa realidade. Ou você será anjo, conforme os anjos que caíram com Satanás. Ou nós seremos anjos, conforme o que o Senhor nos convidou para a propagação do Evangelho. Ou nós seremos anjos, como os anjos que habitarão os céus. Ou nós seremos anjos que habitarão o inferno. Que tipo de anjo você tem sido? Que tipo de anjo, que tipo de mensagem tem sido propagada na tua família, na tua casa, no teu trabalho, em todos os lugares que você anda? Que tipo de anjo você tem sido? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,
da nossa boca, Senhor. A nossa boca, Senhor, exista para te glorificar. As profecias que saiam da nossa boca sejam para a salvação e não para a perseguição ou destruição. Que a tua igreja, ela entenda este ministério de ir e pregar e anunciar e evangelizar, este ministério angelical que repousa sobre ela. Acenda, Senhor, este desejo, porque o silêncio da tua igreja, se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. O silêncio da igreja significa o clamor do cosmos. A passividade da igreja significa o clamor do cosmos. E até a natureza anuncia as obras de tuas mãos, até a natureza, ela fala profeticamente, denuncia os atos desta geração perversa. Nós que somos igreja, somos arautos do teu juízo e somos aqueles que convidam ao arrependimento, sabendo que o teu Espírito convence o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Usa-nos, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, para que a gente fale, para que a gente abra a nossa boca, para que a gente diga, para que a gente testemunhe, para que nós sejamos Cristos nesta terra. Início desse culto, Senhor, foi dito que nós precisamos ser cidade edificada sobre o alto monte. Mas nós temos nos escondido em cavernas, nós temos colocado o candeeiro debaixo da mesa, por medo deste tempo, por medo das tribulações, pela desesperança que consome tudo, por medo da política, por medo da corrupção que se avança, por medo de todas estas coisas. Mas não, Senhor, nós estamos livres disso, nós já estamos garantidos na eternidade. O teu nome está registrado em nós, o teu nome está selado em nós, e nós já temos o nosso nome inscrito no livro da vida. Então o que temer? Nem a morte pode nos destruir. Nós podemos ser abatidos, mas não podemos ser destruídos. Nós podemos ser perseguidos, mas nunca estaremos desanimados. Meu Deus, ergue a tua igreja em vigor, em vontade, em desejo. Arranca, Senhor, esta mentira de que muitas das vezes eles são visitados achando que não conseguem, que não têm as qualificações, que não são capazes de propagar, de testemunhar, de falar do teu amor. Mas, Senhor, o Senhor já os ergueu para isso. O Senhor os escolheu, o Senhor os designou, o Senhor os comprou, o Senhor os trouxe e os colocou para que propaguem a tua palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ó Jesus, envia-nos, Senhor, como anjos teus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém.